Fala, meus amigos, está começando mais um episódio do Logoscast, um podcast sensacional, um podcast incrível. A gente está com uma expectativa muito boa para esse episódio de hoje também. Mas antes de apresentar o convidado aqui, vou me apresentar. Eu me chamo Samuel, mas pode chamar de Samuca. E eu sou o Neemias Fiuza, pode me chamar só de Neemias. E é o seguinte, você que já está assistindo esse podcast, não perde tempo não, já se inscreve aqui já no nosso canal no YouTube, nos siga nas nossas redes sociais, porque vem muita novidade por aí. E o conteúdo que a gente produz é para edificar a sua vida, a vida da sua família, entendeu? Tocar a nossa cidade, tocar esse mundo todo, levando a essência do Evangelho de Cristo. E agora a gente vai apresentar o nosso convidado ilustre aqui, entendeu? Ninguém mais e ninguém menos. Quem é, Neemias? Quem é? Ninguém mais e ninguém menos do que pastor Suesley José. Meu Deus! Pastor dirigente da Igreja Metodista em Itamuri. Se você seguir essa página, né, dessa congregação de Itamuri, você vai ver o que esse homem está fazendo. Não é pouca coisa em relação ao tempo de trabalho que está acontecendo lá. E a gente sabe que os frutos eles falam pela árvore. Então, o que esse homem vem fazendo é incrível. É incrível. O crescimento, a expansão, tanto de pessoas, tanto de paredes. Não para de crescer, não sei o que está acontecendo naquele lugar. O homem é o dono do fermento. Eu sou só amigo dele só. Eu sou amigo do dono. Tem o fermento, gente. Fora isso também, né? A Igreja Metodista também lá em Faria Lemos também. Foi um tempo da graça de Deus, do favor de Deus. Entendeu? Também. Eu já fui lá eu acho que fui uma ou duas vezes, tipo assim, igreja maravilhosa também. O homem também tem uma história naquele lugar. É verdade, é verdade. Há um tempo já anunciando, né, a palavra de Deus. Suesley José Ferreira, pode me chamar só de Suesley José ou só de Suesley. Ou se quiser também de José, não tem problema algum com isso, né? Eu tenho 42 anos, eu tenho um tempo já de pregador da palavra de Deus e quero agradecer a Deus e a vocês também o privilégio de estar aqui neste momento para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho da nossa caminhada com Deus e também com as pessoas. Perfeito. Gente, para vocês conhecerem melhor, a gente está ainda abordando esse tema de desviados, está prestes de terminar. E o nosso pastor Suesley, ele não tem menor dúvida sobre esse assunto. Ele tem muita propriedade para falar sobre isso, não pelo fato dele ter sido uma pessoa desviada, mas pelo fato da quantidade de pessoas. Realmente as obras confirmam isso. Isso aqui não é uma bajulação, não é nada disso. Mas a taxa de conversão é muito grande. Por exemplo, eu que cheguei na cidade agora há pouco tempo, a gente não está aqui desmerecendo a religião de ninguém, mas a taxa de conversão de religiões diversas, que são paralelas à nossa, vamos se dizer assim, é uma forma que não tem outra pessoa no seu Espírito Santo com ele para poder conseguir fazer o que está sendo feito. Então, a gente queria que o senhor falasse um pouco, pastor Suesley, porque não é fácil. Tanto o apego que as pessoas têm à religião, tanto não estamos falando da nossa evangélica cristão, porque a gente fala que uma pessoa é evangélica, ela fala, eu sou cristão. Então, tipo, a nossa religião, que nós acreditamos em um Cristo ressurreto e apenas nele, não temos nenhuma outra fonte de adoração, nós não temos outra, não direcionamos a nossa adoração a mais ninguém, somente a Deus. Quais são as dificuldades que o senhor tem enfrentado nesse tempo com pessoas que te procuram já desviados ou pessoas que são novos convertidos? Então, como é que é essa sua experiência nesse campo, nesse, vamos chamar de mano a mano, né, tipo, cara a cara? É o tete a tete, né? É o frente a frente. Eu tive a bondade, a graça de Deus de ter sido criado no Evangelho, né? Recentemente, agora, minha última postagem no meu Instagram, aliás, @SuesleyJosé, pode seguir lá, né? Ele é fechado, mas eu vou aceitar lá.
O meu último texto foi justamente sobre esse legado, né, que eu recebi, foi transmitido a mim pelo meu avô, posteriormente pela minha mãe, até chegar a mim, e agora eu transmito ao meu filho. Então eu tive a graça de Deus, assim, de ter sido criado no Evangelho, também de não ter, como as pessoas dizem classicamente, de não ter me desviado, né, nem um dia sequer. Nem assim, desviei ontem, voltei hoje. Eu tive essa graça de Deus de ter sido preservado pela bondade, de estar debaixo desse guarda-chuva de Deus, né? Me preservando como pregador da palavra, como pastor também já há algum tempo. E realmente é um grande desafio. Não é fácil. Aliás, trabalhar com pessoas, né? Não é uma missão, tanto quanto difícil. Faz parte, inclusive, da minha história, do meu chamado. Eu estudava ciências biológicas, porque eu tinha na minha mente, no meu coração, qual perspectiva? Eu não quero me envolver com pessoas. Então, na biologia, eu tenho a possibilidade de trabalhar com animais, com plantas, com invertebrados e tudo. E Deus me tirou, né, de dentro da faculdade de biologia. Estudei aqui, na época chamava FAFISM, que é a Faculdade de Filosofia aqui de Muriaé. Hoje é a FASM, se não me engano, e Deus me tirou de dentro da faculdade de Biologia, Ciências Biológicas. Estava gostando, inclusive, tinha feito até uma parte da disciplina que era Biologia Marinha, que eu fiquei apaixonado, né? A gente foi fazer mergulho e tudo. E aí, um dia, voltando para casa no ônibus, quando tinha ônibus, né? Nós temos tempo, né? Transporte público, ele funcionava muito bem na nossa cidade. Eu dentro do ônibus, passei na roleta e tudo. Já não tinha mais idade para passar por baixo da roleta, nem por cima, então eu tinha que pagar, né, a passagem. Eu acho que ninguém aqui fez isso, né? Graças a Deus, né? Já passei Já. E aí, assim, o Espírito Santo falou comigo, cara, dentro do ônibus, né? Você está na faculdade errada. Não é isso que eu tenho para você. E a partir daquele momento começou assim, um despertamento do Espírito Santo de Deus dentro de mim, né? Porque o chamado ele realmente é de dentro para fora, né? Ele é exteriorizado depois, mas o acontecimento, o reboliço, ele acontece internamente, e é justamente no recôndito, né? No oculto, em Deus. São coisas que as pessoas não conseguem enxergar, são coisas que as pessoas não conseguem ver, mas que está acontecendo. Então Deus começou a mudar toda a minha perspectiva na tratativa com pessoas. Eu sempre gostei de gente, né? Mas nunca tive a perspectiva e nunca tive sonho de ser um pastor de igreja, né? Então, quando eu comecei a desenvolver o ministério chamado, para mim foi um grande problema, porque, por incrível que pareça, eu já fui muito introspectivo, né? Muito tímido, por incrível que pareça. Eu tinha imensa dificuldade, eu não me imaginava falando em público, eu não me imaginava dando um estudo, uma aula de escola dominical, pregar para pessoas. Eu tive que vencer esse medo, né? E essa experiência ela começou a ser muito real quando começaram a aparecer os convites. Então, eu lembro que uma das grandes dificuldades que eu tinha era enfrentar uma igreja, enfrentar uma reunião de oração, cara, com 2, 3, 4 pessoas. Eu preguei muito nessas reuniões. Então, eu tive que vencer esse medo, e passo a passo, e galgando e avançando, a ponto assim, de a gente ter hoje segurança. O temor ele continua. Então, assim, o fato de eu estar com vocês aqui, tem um certo temor no meu coração de estar transmitindo uma mensagem. Eu acho que isso não pode acabar dentro de nós nunca. Então, eu tive essa graça de ter sido preservada. A minha história é um tanto quanto diferente das demais. E eu lembro, já vou entrar dentro do tema aqui, eu lembro que na minha época eu comecei a pregar e comecei a receber alguns convites, lá no início dos anos 2000, na virada do século, 90 para o século XXI, do século XX para o século XXI, dos anos 90 para os anos 2000, existia muito aqueles anúncios de convites, né? Vai estar conosco, dava aquela vinheta, né? E aquele suspense, né? Vai estar conosco hoje aqui, né? Ou essa semana, o mês que vem, o ex-bruxo, o ex-traficante, o ex-assassino, o ex-feiticeiro. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou fazer para pregar? Porque eu sou ex-criança, eu não... Eu não tive experiência fora do ambiente de igreja. Então, a minha vida inteira, cara, eu estou com 42 anos. Faço 43 agora, em junho.
Então, a minha vida inteira foi dedicada ao reino e a servir a Deus e à igreja. Então, não tive experiência fora do ambiente eclesiástico. Eu não tive experiência fora do ambiente de igreja. Então, eu ficava assim em crise. O que eu vou dizer? Porque existia uma expectativa, quando as igrejas faziam esse convite, de que multidões fossem lá para ver o ex-feiticeiro, o ex-bruxo, o ex-assassino, o ex-isso, o ex-aquilo. E aquilo ficava assim até que um dia eu tive uma experiência muito forte com Deus à noite, e o Espírito Santo de Deus disse: eu te preservei para que você seja e transmita uma mensagem diferente. Então, todas as vezes que eu me deparo com alguém que esteve do lado de fora do ambiente da igreja, ou que nunca esteve na igreja, eu sempre digo o seguinte: vocês têm muito mais know-how, experiência do que eu para dizer assim, qual é o melhor lugar. Eu lembro que uma vez um abençoado, para não chamar de outro nome, falou assim: mas você não deu nem uma desviadinha? Você tinha que ter dado pelo menos uma desviadinha para você saber como é que era. Eu falei assim: ô infeliz, né? Pensei, mas não falei, né? Falei assim: meu irmão, se você já esteve lá e sabe que é ruim, Pra que tu quer me mandar? você está me querendo mandar para um lugar ruim que Deus já te tirou, você quer que eu vou lá experimentar? Não. Gadareno. Não dá. Então, assim, esse tipo, mais ou menos isso, esse tipo de experiência eu não tive. Então, de passar a noite fora, as noites que eu passava fora, às vezes no monte, na vigília. Então não tem experiência fora do ambiente de igreja. E isso, na verdade, gerou em mim uma estrutura. Né? Isso gerou em mim uma estrutura. Até dias atrás ministrando sobre isso, estrutura de fragilidades. Isso gerou em mim uma estrutura de maturidade. E muito cedo, e muito novo. E muito novo, com a graça de Deus e a bondade de Deus, eu fui adquirindo essa estrutura. Então, muito em virtude da minha experiência com Deus desde criança. Né? Mamãe sempre criou a gente na igreja, tendo um olhar do meu avô. Meu avô foi um grande servo de Deus. No texto que eu escrevi agora no Instagram, eu faço um pequeno relato dele lá, um guia leigo da igreja, zelador da igreja, um pregador da palavra. Então, assim, fazia e acontecia mesmo, e realizava a obra de Deus. Então, eu acredito que tenha herdado muito disso do meu avô, né, passado para minha mãe, e chegar a mim, que eu até digo que eu até acredito que possa existir maldição hereditária, mas eu acredito muito mais na bênção hereditária, daquilo que nós temos poder para poder herdar dos nossos antepassados, ou se nós herdamos coisas ruins, que poderíamos chamar de maldição ou não, que quebrem em nós e que a bênção hereditária comece através de nós, né? Nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos e coisas que a gente nem vai ver. Meu avô faleceu, eu tinha 6, 7 anos de idade. E a oração dele era que o Senhor me dê alguém da minha família, um filho, um neto, que seja um pastor, um pregador. Ele morreu, mas a oração dele não foi sepultada junto com ele, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Então, Deus me preservou de ser assim, né? De ter me desviado da palavra do Evangelho. E isso me ajudou muito na tratativa com as pessoas desviadas. Muito mais do que literatura, inclusive trouxe aqui hoje esse livro, que foi um dos livros que me marcou muito, sobre o tema que chama Os Sem Igreja, Buscando Caminhos de Esperança na Experiência Comunitária, do Nelson Bomilcar, que inclusive é um musicista do Vencedoras por Cristo, muito antigo. E esse livro não é tão novo assim. Esse livro é de 2010, se não me engano, 2011. É um livro, se você for olhar assim, dentro da temática, já tem um tempo que esse tema tem sido discutido dentro das igrejas. E as pessoas que estão distantes, afastadas, eu dificilmente uso a expressão desviado ou desviada, né? Fulano está desviado, fulano, porque assim, essa é uma perspectiva meramente humana. Porque Deus, quando olha alguém que está afastado, Deus não chama essa pessoa de desviado, né? Deus fala assim: ela vai alguém ali que está só passando por um momento difícil, né? Nós não, nós chamamos de maconheiro, nós chamamos de drogado, nós chamamos de cachaceiro, nós chamamos de adúltero, nós chamamos de prostituto e prostituta. Nós damos diversos nomes, nós aqui. Deus não, Deus diz: lá vai uma pessoa, um servo de Deus, lá vai um pastor ali, lá vai um pregador ali, lá vai alguém ali que só está afastado, né? Daqui a pouco volta. Então, eu sempre penso numa perspectiva de Deus, que é uma literatura que eu li que chamou muita atenção e também virou um filme, mas como sempre o livro sempre é melhor que o filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Nossa. Isso mudou minha perspectiva de ver as pessoas, né? Então eu não vejo que ali vai um A, B ou C. Eu não, por experiência, não por tradição, mas por experiência,
Eu prefiro não usar essa terminologia, porque eu acho que não é a terminologia que talvez Deus usaria em relação a quem está afastado ou distante, né? É uma aliança que de repente foi desfeita, mas Deus é um Deus de aliança, daí continua sendo um Deus que resgata as pessoas. Então a minha experiência desde criança, na adolescência, na juventude, na fase adulta agora, criou em mim, na verdade, uma estrutura. E estrutura a gente não é criado de ontem para hoje, né? É uma história. É uma história. Então eu cansei de ver minha mãe sair de noite, de madrugada, para orar, para expulsar demônio na casa das pessoas. Eu cansei de ver minha mãe com envelope branco, pardo, amarelinho, antigo de dízimo. Ela nunca disse, vocês têm que entregar o dízimo. Eu via, por exemplo, que foi herdado do pai dela, meu avô. Então é uma bênção geracional. E isso, cara, isso cria uma estrutura na gente fantástica. Então eu não tenho nenhum direito, eu não tinha nenhum direito de desviar, porque é uma herança que eu recebi. Não foi deixado para mim casa, muito dinheiro e tudo mais. É uma herança, um legado. Então isso não tem preço, cara. Então eu não tinha nenhum direito. Eu não tinha nenhum direito de me desviar, eu não tinha esse direito por herança, né? E isso faz com que a experiência da gente com as pessoas seja uma experiência mais humana. Como assim uma experiência mais humana? Uma experiência que talvez Jesus teria com essas pessoas. Não uma experiência de exclusão, não uma experiência de apontamento de dedo, né? Não uma experiência que muitas vezes a igreja, e aí sempre vou usar a terminologia igreja, aí você esqueça assim a igreja denominacional, a instituição. Vou colocar a igreja de uma forma geral, né? Para a gente não se ater aqui a denominações. A igreja em si, infelizmente, tratou a questão do desviado, do afastado, de forma muito errada, equivocada, né? De forma excludente, né? De forma apontando, inclusive, de repente até sentenciando a pessoa à não salvação, nesse caso a morte eterna. E não nos foi dado esse direito, né? Como igreja, né? Como servo, como filho de Deus. Então eu vejo muito alguém que está afastado dentro de uma perspectiva do céu. Não de uma perspectiva institucional, denominacional, ou humana, ou meramente excludente. Então eu prefiro sempre responder essa pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? Como que Jesus agiria diante dessa situação? Aí, cara, a resposta ela está nas nossas experiências, como também aqui, né? Na Bíblia, na Sagrada Escritura. Que, inclusive, alguém que é desviado conhece ela tão quanto ou melhor que a gente. E aí está o segredo. De como você resgatar essa pessoa que conhece a Bíblia como você, talvez melhor. E nós conhecemos pessoas que estão afastadas, que são distantes, né? Estava conversando aqui no estúdio de pessoas que nós sabemos, são mestres, se podemos assim dizer, nessa muca. Mestres que chegam assim e dão uma aula de Bíblia. Mas são pessoas meramente frustradas com o sistema religioso, com a denominação, com a liderança, com tudo. Então, assim, eu acho que existem algumas perguntas que nós temos a obrigação de respondê-las no que diz respeito a essa temática dos desviados. Nós, como igreja, nós temos o dever de responder algumas perguntas, o porquê essa enxurrada de pessoas afastadas da igreja. Nós não podemos espiritualizar a ponto de dizer assim, isso aí é o diabo, né? Não, o diabo está furioso. Né? É uma resposta muito genérica. As pessoas ultimamente têm usado o diabo, né? Tipo assim, chega a ser bem pesado isso, mas parece que as pessoas estão agindo de uma maneira desumana. A verdade é essa. É porque, na verdade, o que acontece? Uma questão de responsabilidade. Quando eu jogo para ele, para o inimigo das nossas almas, eu tiro das minhas costas, né? E isso é uma questão também que acontece no meio social, no convívio social. Infelizmente, quando eu tiro a responsabilidade de mim, fica mais fácil, cara. Fica mais fácil, né? Porque eu administro jogando problema para outro. Para você, Samuca, ou que seja para o diabo. E fica eu fico mais confortável. E isso vem sempre, desde o primeiro erro vem isso aí, né? Sim. A transferência de responsabilidade. Alguém tem que pagar, né? Eu acho assim, se você fez a compra, quem é o responsável por ela é você, né? Isso, a fatura do cartão de crédito, ela vem num CPF só. Tipo. Exatamente. Verdade, Jesus, me dá força.
Vai. Então, assim, quando a gente fala dessa temática dos desviados, a gente tem que pensar e fazer um recorte aqui, cara, porque assim, eu sou de um tempo em que a igreja, ela ocupava o centro da agenda semanal da gente. Então, assim, segunda-feira era dia de orar no monte. Pô, terça-feira era culto de oração, quarta-feira era congregação, quinta-feira estudo bíblico, sexta-feira era culto no lar, sábado era culto de jovem, De manhã era consagração. domingo de manhã escola dominical e domingo à noite culto de adoração. E voltava, segunda monte, terça e assim via. Então, assim, a nossa vida girava realmente em torno das atividades da igreja, que preenchia realmente a maior parte do nosso tempo. Com isso, eu já sei que já foi tratado aqui, né? E vem a questão do trabalho secular, que eu acho que a gente tem que discutir isso, né? Porque o trabalho, ele é bênção. O trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher. O ser humano é dignificado pelo trabalho. No entanto, a partir do momento que ele toma o espaço que outrora já era de Deus na congregação dos justos, aí tem uma anomalia espiritual. Acho que a gente tem que ter essa preocupação. Então, as pessoas hoje trabalham de segunda a segunda, cara. As pessoas hoje trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, trabalham domingo, cara. E é uma corrida bem ingrata essa do trabalho, cara. Porque, tipo assim, ela não tem uma linha de chegada. A pessoa, quando ela coloca essa venda no olho, tipo, esse óculos de uma realidade virtual, vamos se dizer assim, de eu tenho que trabalhar para dar uma vida melhor. Tipo, as pessoas se apegam num plano terreno. Eu acho isso bem perigoso quando se apega ao plano terreno. Porque na nossa Bíblia, no nosso livro, vamos se dizer assim, está bem descrito. Não se apeguem nas coisas dessa terra, porque isso aqui vai passar. Hoje, por incrível que pareça, eu não estou aqui para me colocar melhor do que ninguém, não. Mas quem me conhece sabe do gosto que eu tenho por carros. Tipo, o gosto que eu tenho por veículo sedã, inclusive um Jetta. Aí tá eu caminhando na rua, fazendo uma caminhadazinha. Aí passou por um Jetta por mim, lindo, naquela cor prata chumbo, os 4 vidros transparentes, interior caramelo, rodas de Ligaleve, teto solar aberto. Eu falei, nossa. Por um breve momento eu pensei assim, era tudo que eu queria ter. Só que no momento em que a tristeza ou a frustração por não ter aquilo, por exemplo, o cara tava num carro que há pouco tempo eu sonhava em ter, e eu tava a pé, num tempo meio que chuvoso, tipo, os pingos já estavam começando a cair. Aí no momento em que aquela frustração, ela começou a me tragar, começou a entrar dentro de mim, Consumir, né? o Espírito Santo, ele colocou um louvor no meu coração que eu comecei a louvar ele na hora. Irei eu pra linda cidade. Muda a perspectiva, né? Tipo, eu falei assim, cara, eu tô andando a pé por um momento temporário. A única coisa que existe de eterno nessa terra é o Espírito Santo. Não tem mais nada de eterno que tem. Isso não é um problema atual, né? Porque quando o texto que você cita é Paulo escrevendo a igreja em Colosso, né? É o texto que você cita, capítulo 3 de Colossenses. Aí, versículo 1, 2, 3 seguintes, né? Que ele traz essa perspectiva do alto, do céu, né? Ele vai dizer isso, né? Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são daqui da terra. E de certa forma, o trabalho secular, ele não somente suga o tempo, mas também as emoções e a perspectiva de vida eterna. Isso é um problema sério. Então, as pessoas elas começam a criar uma estrutura de fragilidade. Por quê? A missionária Maria Lorene, que é da Igreja Pentecostal Deus e Amor, eu sigo, é uma senhora, ela é um exemplo de oração, foi muito braço direito do missionário Davi Miranda, saudoso Davi Miranda, que foi fundador da Deus e Amor. Ela trata essa temática da busca constante, e tem uma frase que ela diz, né? E quanto mais eu oro, mais eu tenho vontade de orar. E quanto menos eu oro, menos eu tenho vontade de orar. E essa é uma realidade. Então isso acaba consumindo, né, o tempo, o desgaste. Aí as pessoas começam, cara, a se esfriar. Eu disse para você aqui, né, em off aqui, o primeiro sintoma clássico
de esfriamento espiritual é a pessoa deixar de congregar. É o afastamento da comunhão. É o primeiro sintoma, cara. A pessoa já não vai numa semana, já não vai na outra, 15 dias, já não vai no outro, 3 semanas, vai no outro, 1 mês, 2 meses. É o primeiro. Então, o sinal de alerta, inclusive para você que certamente estará conosco, né? Para você que está nos ouvindo, o sinal de alerta é esse, o afastamento da comunhão. Porque a pessoa não afasta, não desvia de uma hora para outra, né? Isso aí é um sentimento que já vem aflorando e ganhando espaço no coração da pessoa. É uma coisa que ela viu e não falou. É uma coisa que ela ouviu, não gostou. É uma frustração com a liderança, é uma frustração com a decisão de alguém, um líder de departamento, de ministério, de célula, que seja. E aquilo vai também. Então chega um momento que transborda, ela não suporta mais a pressão e aí ela sai. E existe um problema muito grande porque como você trata uma pessoa que conhece, cara, a Sagrada Escritura? Porque não, o cara que é desviado, não adianta você chegar para ele e falar assim, a Bíblia diz, ele sabe o que a Bíblia diz. Está escrito aí, quando é arriscado você começar a falar ou dizer, fala assim, isso mesmo, está escrito no tal livro, no capítulo tal, versículo tal, eles conhecem. Então, acho que uma coisa que eu aprendi com os pastores mais experientes que eu, antes mesmo de eu assumir o ministério pastoral, é que a gente tem que ganhar o coração das pessoas, cara, primeiro. E depois você transmite a visão. Quando você ganha o coração, você ganha o respeito. Eu acho que o que afasta é quando você não ganha o coração da pessoa e a pessoa não respeita a sua liderança, a sua autoridade, a unção que você carrega. É um problema muito grande. Então você não tem lado para pegar, você não tem a alça para você segurar. Então não adianta você chegar só, a Bíblia diz isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí ele vai falar assim, Salmo 37, versículo 5. Ele sabe. É melhor que a gente. Então, tratar o tema desviados é a gente ter que responder algumas perguntas que a gente está querendo fugir. Porque, cara, tem um problema, tem. Que tem uma anomalia, tem. Que a porta dos fundos está aberta, está aberta. Então, é muito comum você ver as pessoas esse trânsito religioso. Eu sempre digo que se alguém sai da igreja metodista e vai para a Wesleyana, se alguém sai da Wesleyana, vai para a Quadrangular, se alguém sai da Quadrangular, vai para a Assembleia de Deus, se alguém sai da Assembleia de Deus, vai para a Batista, se alguém sai da Batista, vai para a Presbiteriana, o reino de Deus continua do mesmo tamanho. E só há aumento e expansão no reino de Deus quando há conversão de almas, e a conversão de almas, o sinal clássico dela é o batismo nas águas. Então a gente tem que ter mais batismo nas águas nas nossas igrejas, né? E não nesse trânsito religioso. Então, quem já foi aqui, já foi ali, já foi acolá, chega uma hora que ele fala, cara, está tudo corrompido. O sistema religioso, na cabeça dessa pessoa, é o final. Então, você imagina o tamanho da frustração e como você administra isso no coração, na mente de uma pessoa que já está talvez até cauterizado. Eu vou dizer que é quase que impossível, se não for uma ação pontual do Espírito Santo de Deus. Precisa ser uma ação pontual, uma experiência muito pontual com o sobrenatural, que é algo que eu, inclusive, acredito muito no sobrenatural. Então, essa tratativa, esse relacionamento com as pessoas que estão afastadas, né? Não são afastadas, estão, porque é temporário, eu acredito muito nisso, né? É temporário. Deus ele continua com aliança, a pessoa afastou por determinada situação, um momento difícil, mas o relacionamento é realmente desafiador, porque você precisa pedir em Deus um discernimento, um entendimento para aproximar. Não adianta você chegar e de cara você convidar a pessoa para ir, né? Ele sabe o endereço da igreja, sabe os horários do culto. Talvez já tenha sido até de lá. Então a gente precisa buscar em Deus estratégias. E assim, cara, acho que primeiro momento, eu vou ministrar sobre isso esses dias agora, é o caminho da oração. É sempre dizer, Senhor, que só envie o teu Espírito Santo adiante de mim, para que quando eu chegar lá, o Espírito Santo já tenha preparado o ambiente. Existem visitas que eu faço, existem situações e casos, lugares que eu vou, que eu faço essa oração sempre. Senhor, quando eu chegar lá, que o Senhor já esteja. Ou seja, de uma maneira, de uma linha, pelo que eu entendi, se eu pudesse colocar numa linha, eu colocaria. As pessoas vão muito mais pelo que você é do que pelo que você fala.
Exatamente, porque a própria Bíblia diz isso, né? Pelos frutos conhecereis, né? Acaso pode uma boa árvore dar frutos maus, ruins, e uma árvore ruim produzir bons frutos? Cara, isso aqui não precisa ser inteligente, teólogo para entender. Isso aqui é a matemática, isso aqui é a logística, isso aqui é você olhar e discernir. Por isso que eu acredito muito que existem pessoas que você vê Deus, você vê a graça de Deus na vida dela e você não tem o que falar. Quem não gosta vai ter que engolir seco. Ou tomar um pouquinho de água, né? Para ajudar a porque não tem. Agora, quando a gente pensa na perspectiva daqueles que estão afastados e desviados, eu acho que precisa ter um trabalho diferenciado. Lembrei que agora, eu tenho um amigo meu que disse, né, pastor, quando o senhor começa a falar de alguns temas, parece que vem um pendrive e entra na cabeça do senhor assim, né? Vê essa sensação que agora, né? Um pendrive que vem e vai abrindo todos os dados, né? Eu lembro que nós fizemos uma campanha uma vez, acho que foi em Faria Lemos, inclusive, chama Centésima Ovelha. É um livro do pastor Sinfrônio que trata justamente um evangelismo específico para tratar com esse público afastado, desviado. Você vê que eu tenho até dificuldade de usar a palavra desviado, né? Para tratar com essas pessoas. Então você tem um evangelismo dinâmico e lá no final, na frente, você tem uma celebração. É o culto da centésima ovelha. Você tem uma celebração. E a temática, pelo óbvio, você já sabe, nós sabemos, que é dentro daquele texto de o pastor Lagarde 99 em busca daquela que se perdeu. E aí você tem no final dessa campanha, que ela é banhada de oração antes de começar, né, de evangelização, acompanhamento, muito amor e misericórdia, perdão e graça, que são características que não podem faltar com essas pessoas. E aí lá no final nós temos uma celebração. E essa celebração é chamada Culto da Centésima Ovelha. Cara, é fantástico. É fantástico. É uma pesca maravilhosa. É uma pesca maravilhosa. E aí você, usando toda a dinâmica, o material, e no final você, durante o culto todo, a enologia, louvores voltados ao tema da própria mensagem que vai ser pregado. Então é um culto temático e ele combina com o convite, que eu substituo o nome apelo por convite, né? Porque apelo às vezes parece apelativo mesmo, né? É um convite a voltar para os caminhos do Senhor. Nós, como igreja, pedimos perdão porque pecamos contra você. Nós, como liderança, pedimos perdão porque falhamos. Nós, como instituição, pedimos perdão porque cometemos erros. Mas convidamos a você a voltar para o caminho. A voltar para o lugar que, de repente, você nunca deveria ter saído. Então, você vê, é uma perspectiva diferente. E até isso me veio à mente agora, né? Até que nós precisamos até fazer essa celebração de novo, o culto da centésima ovelha. Parece que os caminhos realmente se cruzam, né? Tipo assim, todo momento que ele tá falando, eu tô lembrando do primeiro episódio, na parte que a gente tava nas ruas. Uhum. E parece que o que ele falou foi exatamente o que o pessoal nas ruas falaram que o que tava faltando, entendeu? Tipo, é como se ele estivesse falando um lado positivo e o pessoal na rua estivesse falando um lado negativo. Sim. Você falou, apresentou a solução, o que deve ser feito. E o pessoal na rua falou o que não está sendo feito. E quando eu falo negativo, eu não estou falando do lado ruim das coisas, eu estou falando de polos de eletricidade. Que o positivo Sim. e o negativo é o que faz da rede. Não tem como você dar certo se for dois positivos. Entendeu? O complemento de tudo isso. Então, acho que para o pessoal que está do outro lado, eu acredito que esse episódio ele está trazendo esperança. Porque muitas pessoas acreditavam que isso não existia mais no meio cristão. Esse lado afetivo, esse lado responsável com responsabilidade afetiva. Realmente as pessoas acham já que está em extinção. A maioria das pessoas em nosso meio, eles têm uma venda, tipo assim, tá acontecendo é porque é fraco. Desviou porque não orou, vigiou porque não vigiou. Tipo, parece que eles não estão preocupados em investigar
o que aconteceu. Estão conseguindo entender Sim, o sim. que eu tô... Sim, porque existe uma história, né, cara? Existe um contexto. Que eu disse, a pessoa não decide, cara, de hoje para amanhã, de ontem para hoje. É algo progressivo, que de repente é uma sementinha pequena que foi colocada ali por uma situação, uma frase maldita, um olhar de lado, a pessoa de repente usa até o próprio espaço do altar, da plataforma do púlpito para ferir, né, as outras pessoas, que eu acho que isso também é um dos motivos. A questão da falta de ética da liderança, que expõe problemas que são problemas tratados em gabinete, e aí você nitidamente sabe quando alguém vai pregar e depois está falando isso porque está expondo a minha situação a público, não diz o nome, de repente, às vezes, a experiência só falta dizer o nome. Então isso angustia a pessoa sai dali angustiada, ela vai para um culto para sair assim aliviada, ela sai pior do que foi. Então você imagina isso acontecendo, cara, uma semana, um mês. Então, eu não estou aqui justificando quem saiu, eu estou dizendo que a gente precisa ter um olhar mais profundo, um olhar mais crítico, de saber que tem uma história. Nós temos uma responsabilidade, cara, com isso. Não é o diabo que agiu, não é porque a pessoa não vigiou, nós temos uma responsabilidade. Aí eu fico só preocupado, tipo assim, as pessoas hoje, como você estava falando, saem para evangelizar, saem para visitar, e eles usam o arrebatamento como um castigo para essas pessoas. Jesus está voltando, hein? E que não sei o que, hein? O inferno existe. De fato, haverá um juízo e pessoas serão julgadas de acordo com os seus atos. Só que, por exemplo, numa empresa multinacional, vamos tratar aqui de uma empresa grande, a empresa grande ela só funciona por causa de setores. Cada um no seu setor trabalha de acordo com a sua função. Por exemplo, numa empresa grande, quem é contratado para varrer o chão, ela não vai cuidar de documentos. E a pessoa do RH... É setorizado, né? Ela não vai fazer nada além da função dela. Então, acho que falta a gente entender qual é a nossa função no reino. As pessoas estão saindo da parte do proclamadores para a parte do separador. Jesus, ele falou isso, vocês jogam a rede e puxa tudo quanto é peixe. Quando chegar aqui na praia, eu falo qual que é o peixe bom, qual que é o peixe ruim. A gente vê aí o que a gente faz. Plantem tudo que tiver que plantar. Plantem, se crescer joio no meio deles, não se preocupem com joios. Vocês só plantem e vai para dentro. Vai chegar um dia que o pai vai separar quem é quem. E parece que as pessoas querem adiantar o arrebatamento. E na verdade, é interessante isso porque o papel da separação é do dono da terra, é o pai. Exatamente. Então, assim, é ele. E às vezes a gente faz essas distinções, né? A gente quer, às vezes, assumir um papel que não é nosso, cara. A gente quer assumir uma responsabilidade que não nos foi dado. E realmente, assim, afastados, desviados, sempre existiram. Sempre existiu isso na história da igreja. Agora, isso está tornando mais gritante, mais maximizado, muito em virtude de alguns problemas que nós identificamos, sabemos que existem. Eu não gosto de falar de problema, vocês perceberam que eu gosto de apresentar solução. Mas se existem situações e problemas que nós detectamos e sabemos, eu tenho um olhar muito clínico para isso, de visualizar algo antes até mesmo de acontecer. Então você tem que fazer intervenção antes. Só que a virada do século, cara, fez muito mal para a igreja. A virada do século, ela fez muito mal para a igreja. Em todos os sentidos. Melhorou muito no sentido assim de acesso das pessoas ao culto, o acesso das pessoas à própria palavra de Deus, à tecnologia. Só que a tecnologia tem sido mais prejudicial, no meu entendimento, no sentido de comunhão e de intimidade com Deus, porque a tecnologia ela é capaz de quê? Ela é capaz de aproximar pessoas que estão distantes e distanciar pessoas que estão perto.
isso é um problema sério, porque às vezes a gente viu isso na pandemia. Cara, já passou o tempo da pandemia e tem gente ainda assistindo o culto online. Então, assim, eles acham assim, tá ótimo, eu estou recebendo aqui a palavra, tá tão bom, eu pago meu dízimo, que é uma expressão terrível, né? Quase um xingamento para mim, mas eu pago meu dízimo e tá tudo bem. Então, assim, tá tudo ótimo. Então, foi se criada uma estrutura muito frágil de crente, de suportar o vento, de suportar a tribulação, e ninguém está suportando nada, cara. Vem uma brisazinha, a pessoa já muito em virtude da casa que está sendo construída. É o texto dos fundamentos, é o final do Sermão da Montanha, quando Jesus vai falar sobre os fundamentos da casa na rocha, da casa sobre a areia. Então as pessoas estão construindo grandes castelos hoje, mas no lugar que não é sólido. E aí o texto diz, né, vem a chuva, vem o vento, vem os rios, né, bate em cima, do lado e por baixo. Inclusive tem até uma mensagem linda sobre isso, que as 3 estruturas da casa, né? Protege da chuva, do vento lateral e da base. As pessoas hoje estão sem esse cuidado. E aí, quando esse cuidado não vem do altar, a orientação não vem do altar, aí é um problema maior. Então eu falo com muita propriedade porque, como eu não estive fora da igreja, eu estar sempre dentro me deu o privilégio de ver as coisas boas, mas também as coisas ruins. Então, eu vivia todas as fases da igreja. Eu vi coisas, de repente, que talvez eu não viria no mundo. Eu vi dentro da igreja. Mas a estrutura que me foi dada desde criança, a estrutura que eu fui criado, permitiu eu ver muitas coisas e me abalar e tudo, mas não me desviar, não me afastar. Mas aí eu pergunto, todas as pessoas têm essa estrutura? Não. Então, eu acho que a gente precisa trazer a nossa memória, como diz Lamentações, né? Aquilo que nos dá esperança. Então, se nós detectamos a falha, nós temos que apresentar agora a solução. Eu sempre brinco e falo, gente, o pessoal vendo, eu sei qual é o problema. Até esses dias eu falei com a pessoa, eu sei qual é o problema. Eu sei, antes de vocês eu já sabia qual era o problema. Mas eu quero que vocês me ajudem a o quê? A aumentar o problema? Eu quero que vocês me ajudem a solucionar. Ah, porque fulano afastou, fulano... Eu sei. Como que nós vamos resgatar? Primeiro, o Dom Supremo, né, cara? Porque não é pelo fato da pessoa deixar de congregar com a gente, se afastar, e preferir, de repente, estar num bar do que num culto, ou de repente até trocar de denominação, cara. Não é pelo fato disso acontecer que o nosso amor pela pessoa tem que acabar. O amor é esse vínculo maravilhoso, é o dom supremo. É a forma de Deus amar. O mundo foi entregar o Filho. Então, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas que saíram, sim. Agora, nós temos casos e casos, né? Na faculdade, a gente tinha o que nós chamamos de estudo de caso. Você pega um caso específico e vai estudar aquele caso pontualmente e vai apresentar a teoria e a prática. E o estudo de caso, você tem a problemática, eu até brinco, né? É uma palavra que não existe, mas você tem que ter a solucionática. Porque o problema existe, né? O problema existe, mas nós temos que solucionar. Perfeito. O problema ele está ali, gente. Então, como que a gente resgata? Eu acho que nós temos alguns apontamentos que como igreja, a gente precisa se ater. Primeira coisa, cara, eu acho assim que é o primordial, que é o amor, obviamente, mas é o carinho, cara, é o respeito, a consideração. Quando eu vejo alguém afastado, que eu sei que a pessoa está afastada e tudo, eu nunca o cumprimento com boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sempre dou a ele a paz do Senhor Jesus. Algumas pessoas já que andam comigo pela rua, que percebem, até, nós estamos que mês agora? Mês de abril. Mês passado, no carro com a pessoa e tal, havia um varão lá, estava meio distante. Paz do Senhor, mano. Aí a pessoa que estava no carro comigo falou, pastor, não está na igreja mais não? Eu falei, mas... Tá, mas e aí? Alhos com bugalhos, né? Paz do Senhor. Porque no mínimo a pessoa fica constrangida e diz assim, poxa, tem que... No mínimo a pessoa tem que ficar constrangida, né? Poxa, me dá a paz do Senhor, mas não estou na igreja. É a forma de tratar, de respeitar.
Aí você vê para o meio evangélico, protestante, tem pessoas que, por causa de denominação, não te dão a paz do Senhor. Se você, de repente, tiver trajado da maneira diferente que ele acha que é certo, um corte de cabelo diferente do que ele acha que é o padrão, e você dá a paz do Senhor, ele não vai te responder. Já aconteceu comigo, cara. Você dá a paz do Senhor, a pessoa fala bom dia. Fala, paz do Senhor, meu irmão. Boa tarde. Então você imagina se existe esse problema já dentro de nós. Você imagina com aquele que está lá fora. Então a gente tem que aprender a tratar os problemas internos para poder ir lá nesse terreno do inimigo. Muitas pessoas, cara, estão desigrejadas. Muitas pessoas estão afastadas. E elas não são piores do que nós. Ela não é pior do que eu, porque eu nunca afastei. Elas não têm... Deus não as ama menos do que ama a mim. Tu entrou num ponto interessante, porque a gente tem um título, a mania de intitular as pessoas como homem de Deus. Sim. Não, porque ele ali é um homem de Deus. O cara pregou muito, o cara cantou muito, o cara é de Deus. Só que, tipo assim, todos são de Deus, né? Claro que alguns são usados de maneiras extraordinárias. Sim. E outros não de uma maneira assim extraordinária, talvez não seja a palavra certa, mas de uma maneira mais pública, de uma maneira mais conhecida. Ele flui de forma sobrenatural naquilo pelo qual foi derramado sobre ele, né? Isso, ele fica mais evidente. Alguns são de maneira mais evidente, outros nem tanto. Então, tem o pessoal que são usados por Deus nos bastidores. Mas você tocou num ponto interessante que nunca existiu uma crise de carisma na igreja. A igreja sempre teve pessoas carismáticas. A crise é o caráter. Então, quando você cruza o carisma com o caráter, e aí a gente começa a encontrar de repente algumas respostas que a gente está atrás delas. Porque carisma é dado por Deus, cara. Dons, talentos, pessoas que tem uma facilidade, está naquele culto frio, você passa o microfone para ela vira a igreja de cabeça para baixo. Conheço alguém assim? E isso não é assim, isso não é. Conheço alguém assim. Eu quero dizer isso porque isso não é sinal de que é um caráter aprovado por Deus. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. São características de um homem de Deus. O que é uma pessoa aprovada? Vamos para o lado da escola, da faculdade. Alguém que passou por uma prova e tirou a nota mínima que exigia dele. A nota de corte geralmente hoje é 7 ou 70. O problema é quando você tira abaixo disso. Aí você é o quê? Reprovado. E a pessoa que é reprovada, ela tem que fazer o quê? Recuperação. É dada a ela a possibilidade de ela fazer a prova de novo. E às vezes, se ela não fizer, e nem na recuperação ela conseguir, ela tem que repetir. Um módulo. O ano, às vezes perde o ano. Às vezes perde o ano, porque foi reprovado. E às vezes nós somos reprovados por Deus. Nas nossas ações, nas nossas escolhas. Quem nunca tomou a decisão errada? Né? Eu tomei diversas decisões erradas. Foi por caminhos que de repente não deveria ter ido. E a gente tem que arcar com as consequências das decisões que nós tomamos. Esses dias para trás eu disse, não, eu quero até o último boleto, eu quero pagar para não dever nada pela decisão. Não foi o diabo que estava furioso, não foi o diabo que se levantou, não. São decisões que a gente diz assim, né? Bater no peito e dizer assim, não, eu errei. Tomei essa decisão equivocada, tomei essa decisão errada e eu tenho que arcar com as consequências dela. Isso requer prontidão, reconhecimento e um banho de humildade. Né? Porque às vezes a pessoa vai morrer no orgulho dela, vai sepultar, mas não vai dizer assim, não. E isso é até eu interessante para o pessoal que está do lado de lá, né? Tipo assim, que precisa voltar para a igreja. Um afastado precisa reconhecer isso. Entende? Por exemplo, não, eu realmente errei, mas não é o final. Tipo, eu tenho a chance de recomeçar. O problema é quando a pessoa, Samuca e Nemias, o problema é quando a pessoa reconhece, mas ela tem a reprovação da igreja, cara, no sentido assim, o seu erro foi tão grave que não tem perdão. Cara, isso é um absurdo. Nós sentenciamos as pessoas, às vezes, pelo erro que ela cometeu. Pode ser o erro que for. Eu gosto muito do pastor Leleco que teve aqui, eu gosto muito dele, assim, que o pastor Leleco é muito conhecido pela sua graça, no sentido de graça, não de engraçado, né? É em Deus.
por ele realmente ser batizado com a misericórdia, né? Com a bondade de Deus. E uma característica fantástica dele é esse acolhimento. Não importa. Diversas vezes eu já presenciei isso. Você errou, nós te acolhemos. Errou de novo, nós te acolhemos. Que eu acho que é o que Jesus faria. Obviamente apontando soluções para que a pessoa realmente tome uma posição diante de Deus, né? Porque existem várias fases da pessoa que é afastada, né? Tem aquele que fica flertando, né? São um flerte, né? O cara fica ali um mês na igreja, fica um mês fora, depois fica um mês na igreja, fica um mês fora, fica um mês cá, fica um mês lá. Ele fica assim, né? E uma hora ou outra eu sempre digo que essa oscilação ela é muito prejudicial, porque a oscilação, nesse momento que faz o encontro aqui, você perde. Uma das coisas que se perde na oscilação é a credibilidade. Então, de repente, tem muita gente que está afastado que perdeu a credibilidade. Que afastou não uma vez, nem duas, nem três. Aí o trabalho acaba ficando É uma mais sequência de desvios. Você Entra na entende? igreja e depois sai de novo, aí fica um tempo firme, se envolve e depois para de novo. Tem pessoas que a gente vê na rua assim, que desvia tanto, afasta tanto, que assim, por opção eu já dou a paz do Senhor, porque eu não sei se ele está fora ou dentro, então eu já prefiro, né, eu já dizia assim, né, paz do Senhor, porque eu não sei. Isso tem se tornado, a gente tem conversado com muitos novos pregadores sobre isso, já toquei nesse assunto com você, inclusive, de você às vezes fazer contato com o cara já não está mais na igreja, mas poxa, ele pregou 2 meses atrás, cheio do poder da unção. Não estava, porque está investindo no lugar errado e não está no fundamento da palavra. Está ali sendo banhado somente pela emoção. E existe um problema de quem está fora, que é a questão da dúvida. Eu estava ministrando esses dias sobre isso, e é um papel do ministério do diabo, que é gerar dúvida naquilo que Deus já deu certeza. Prova para vocês na Bíblia. O pai disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É meu filho em quem eu tenho prazer. Quando o diabo está com o filho, que é Jesus, no alto da montanha, e diz assim: se tu és filho de Deus. Cara, isso é uma loucura. Então ele tenta gerar dúvida naquilo que Deus já afirmou ser uma verdade. Então o inimigo das nossas almas, que é o diabo, trabalha nessa questão do emocional das pessoas que estão lá fora. Para quem é você? Você está aqui nessa roda pensando em igreja? Quem é você? Quem é você para estar em cima do altar, cantando, pregando, tocando um instrumento? É você para dizer agora que você vai colocar uma Bíblia debaixo do braço e vai voltar para a igreja? O que você já fez? Mas ele esqueceu, cara, isso é muito louco. Ele esqueceu da promessa que Deus fez lá, da palavra que ele recebeu de Deus lá atrás. Parece que é uma síndrome da memória curta, que eu uso muito essa expressão. O Satanás faz a pessoa viver em cima daquela frustração ali e daquele medo. É circunstancial, cara. Aquilo não diz respeito à história da pessoa, foi um erro, mas o inimigo trabalha em cima dele, do deslize. O inimigo trabalha em cima daquela situação para fazer a pessoa ser escrava do erro que ela cometeu. Então, assim, a libertação, esse dia eu vi uma frase de uma amiga, assim, ela falou: pastor, a libertação é uma decisão. Voltar para Jesus é uma decisão. Quando a pessoa decide, cara. E o problema é que, cara, quando a gente vê isso na Bíblia, as pessoas tomam essa decisão para voltar, não estão numa vibe muito boa. As pessoas que estão enfrentando esse tipo de dúvida, né, que o inimigo tem colocado, no caso, então, o que é recomendado para elas, né, a solução para isso é elas terem uma decisão clara, então, com Cristo. O que você poderia dizer? Para quem está passando por essas dúvidas assim, esses enfrentamentos nessa batalha mental que essa pessoa está tendo. A grande batalha, as grandes lutas, elas são travadas primeiramente aqui, na mente. Quando a pessoa está ali naquela festa, está naquele baile, está naquele barzinho, está naquele show, você vê, a pessoa posta uma foto no Instagram e às vezes ela quer até divulgar para dizer assim: estou bem sem a igreja. Mas, cara, tem uma canção que eu gosto muito: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aquilo ali, cara. Realmente teve muito. A pessoa foi agraciada quem escreveu essa música. Aquilo. A pessoa quando chega, cara, e coloca a cabeça dela no travesseiro, que não tem Instagram, não tem rede social, não tem amigo para influenciar. Ali é ela e o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Ali é ela e o Espírito Santo de Deus. E ali não tem ninguém que tem que intrometer. E a pessoa é levada ao constrangimento de uma vida de afastamento do altar. Então eu acredito que talvez a resposta, Samuca, seria, infelizmente, geralmente, quase sempre, a decisão de voltar, e a pessoa quando volta lá, vem já destruída. Ela vem assim, cara, Lucas 15, o filho que saiu da casa do pai, cara, não devia ter saído. Saiu. Pagou o preço, sofreu, e eu acho lindo assim, voltar-me-ei. O que é isso? Decisão. Eu sempre digo, não espera esse momento não. Se você está tendo algum indício de que as coisas vão piorar, eu brinco com uma expressão assim, vai azedar a maionese, não espera isso não, porque é triste. É triste. A volta de alguém a volta de alguém que esteve na presença do Senhor, e a volta não é fácil. Algo que me marcou muito foi uma experiência, a pessoa falou comigo, pastor, eu tenho muita vontade de voltar. Isso me marcou muito. Essa pessoa falou assim, eu não tenho forças. Eu não consigo. Essa pessoa está sendo alvo direto, cara, das flechas de Satanás o tempo todo. A pessoa diz assim, eu quero, mas eu não consigo. A força, parece assim, a força motriz, a força que puxa para trás, parece que é maior. Ele falou assim, a carne é fraca. E eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta, o espírito, ele é fraco ou ele é forte? Quer dizer, a gente fala assim, não, a carne é fraca, mas o espírito? O espírito é fraco, gente? Ou o espírito é forte? Então, nessa guerra entre carne e espírito, cara, vence quem nós mais alimentamos. Se a carne é fraca, o pecado ele não é a vitamina, né? Exatamente, um amigo meu, Alex, falava isso. O pessoal falava, a carne é fraca. Ele falava, se o pecado é vitamina, ele sempre usava essa expressão, né? Então eu acho que quando tem esse sentimento de acusação, esse sentimento de não ter força, de não ter, até querer, mas não conseguir, tem relatos, cara, da pessoa sair de casa, de banho tomado, parar na porta da igreja e não conseguir entrar, cara. Às vezes com medo do olhar, da recepção. Mas às vezes o gigante está dentro dela. Às vezes o problema só existe aqui na cabeça dela, cara. Porque nós temos diversos relatos disso, de pessoas que vão elas serem surpreendidas pelo amor da igreja. Porque eu digo, a igreja, nós temos muitos defeitos nas igrejas, temos. Podemos pontuar, mas não quero pontuar. Mas a igreja ainda ama. Existem pessoas, quando eu digo falar a igreja é do Senhor, tá? A igreja ela ama ainda as pessoas. Naquela portinha pequenininha, ou naquela maior igreja, catedral, ou naquela garagezinha com 10, 12 pessoas ali tem um povo, que é o remanescente, que ainda ama almas, que ainda quando vai lá um afastado e vai abraçar. A nossa igreja é muito conhecida com essa característica do amor, né? É uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe. Cara, como é bom, porque a igreja é um lugar terapêutico. Ao menos deveria ser, de cuidado mútuo. O que eu acho interessante é que muitas das vezes as pessoas que estão dentro da comunidade evangélica, dentro das igrejas, no começo a gente falou que quando a gente fala igreja a gente está salvando denominações, eu acho que o fato de não atrapalhar já ajudaria muito. Sim, muita ajuda que não atrapalha, né? Se você só não olhar torto para alguém, já está ótimo. Tem o exemplo, por exemplo, dos olhares. Se você quer fazer algo para ajudar... Sim, intencional. Só de você não julgar... Seja uma pedra de tropeço. Isso, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Eu citei esse exemplo porque é o mais clássico, tipo assim, é a primeira impressão que acontece, tipo assim, entrando. Os atos das pessoas a gente vê com a convivência. Mas, por exemplo, da maneira vulgar, vamos usar as vestimentas simples. Eu acho que vai ser menos polêmico. Sim. Por exemplo, chegou uma pessoa com as vestes mais simples na igreja. Existe pode existir um olhar julgador, um olhar discriminador em relação às pessoas que chegam com essa veste mais simples. Ou seja, só do fato das pessoas não fazerem isso já vai ajudar muito. É só o fato de não atrapalhar, né? Isso, de tipo não assim, atrapalhar. Sim. Se você não quer fazer nada para ajudar, não atrapalha quem
Porque imagina o trabalho que uma pessoa tem para levar alguém para a igreja, cara. Eu até, você me deu agora, me ativou a memória. Tem um texto no Instagram também que eu escrevi, eu gosto muito de escrever, que eu trato disso, né? Tem pessoas que nunca colocaram ninguém para dentro, mas a quantidade que eles já tiraram é incrível. Pessoas que não colocaram uma pessoa para dentro, mas já tiraram diversas. Então, qual é o papel dessa pessoa no reino de Deus? É o papel do inimigo das nossas almas. Ela está sendo um agente ali do Satanás. Ela está sendo um cavalo de Troia, É, né? na Tá infiltrada no... O que falta na vida dela é o amor, né? Exatamente, eu acho assim, cara, o amor, cara, ele transcende qualquer coisa. O amor, e eu acho que a gente precisa, assim, se preocupar em amar mais. Eu acho que o primeiro caminho para agregar, obviamente não ser discriminatório, não fazer exceção de pessoas, questão social, cor de pele, gênero, nada. Isso só é possível com o amor. Só será possível com o amor. Então, uma igreja que realmente ama, Recife tem uma igreja chamada Igreja do Amor, que é muito grande, inclusive. Então, uma igreja que ama, cara, sempre tem espaço para ela. E o amor, ao contrário que muitas pessoas pensam, o amor é aceitar tudo, não. Deus, ele aceita tudo de nós? Não. A Bíblia diz, né, que ele corrige aqueles que ele ama. Então, a correção faz parte, a disciplina faz parte do amor. Essa parte da disciplina que você falou, eu volto um pouco no ponto que a gente estava falando atrás sobre as pessoas que erram, estão na igreja, erram, aí saem, erram. Eu acho que pode ser uma maneira que a gente pode discutir nós três, que é o meu ponto de vista. Por exemplo, existe erro e erros. Existe a pessoa que comete erro atrás de erro. E existem pessoas que cometem erros no plural atrás de erros no plural. O que seria isso? Existe uma pessoa que ela comete o mesmo erro diversas vezes. Ela saiu da igreja por causa do mesmo erro. Ela se desviou por causa da mesma falha, por causa do mesmo problema. E existem pessoas que cometem um erro diferente do outro. Entendeu? Por exemplo, tem gente que só sai por causa do erro A. Não vamos apontar erros nenhum aqui. Vamos colocar nessa ordem. Existem pessoas que saem por causa do erro A. Hoje cometeu o erro A, aí voltou, daqui a pouco saiu novamente pelo mesmo erro A. E existem pessoas que erraram no A, saíram, voltaram, mas aí já erraram no B, voltaram, erraram no C, voltaram. Então, tipo assim, a gente precisa reconhecer o lugar que a gente está. Foi um dos assuntos que a gente estava tratando. Então, para as pessoas que estão do outro lado nos assistindo, eu acho que vale a pena essa reflexão. Porque se você está cometendo sempre os mesmos erros, a chance do problema estar na própria pessoa é muito grande. A pessoa precisa reconhecer que o problema está nela para ela conseguir avançar e não transferir. 100%, né? A chance é 100%. As chances são 99,9% a de... dízima periódica A probabilidade é muito alta. O problema é a pessoa. Você precisa reconhecer que você tem um problema que você precisa mudar. Isso é um fato. Se você não reconhecer que você precisa de ajuda... Isso é tão verdade que tem pessoas que elas são problemas em todos os ministérios que elas foram. Isso. Pessoas que frequentaram 15, 20 igrejas e os 15, 20 pastores não prestam para a pessoa. Então, assim, igreja tá boa. Então, assim, eu sempre digo... aí é uma outra parte que eu nem preferia tocar nesse assunto, você puxou essa corda, é outra parte que a pessoa tem que, cair em si, dizer assim, caramba, o problema está comigo. Eu sou um vacilão, não tem problema nenhum. A pessoa precisa falar assim, cara, olha dentro do espelho e falei, irmão, meu problema mais espelho em casa, é assim? O meu problema é contigo. Então, tipo assim, às vezes isso responde algumas perguntas, por exemplo, a gente, mas o que eu faço para poder voltar? A primeira coisa é essa, tipo assim, se você olha para trás um pouco desde o começo e fala assim, não, em tal lugar eu errei assim. Mas as pessoas que agem assim, né, Misa, elas também têm uma história. Lembra que eu disse da história? Do histórico? Daquilo que ela herdou, da sua infância, da sua adolescência. Às vezes tem um histórico de rejeição, de um pai muito rude, de um pai muito cruel, de um pai muito maldoso.
E isso vai fazendo com que a pessoa, num futuro próximo, não aceite ser liderada. Nós chamamos de pessoas que não são pastoreáveis. E é uma característica muito perigosa. Então, se a pessoa não vê isso como um rompimento, uma libertação, porque a gente fala de libertação, a pessoa logo imagina alguém endemoniado, caindo, espumando a boca, rilhando os dentes, defiando, né, se mexendo para lá e para cá. Se a pessoa não olhar como uma necessidade de ela ser liberta disso, da sua história, dos seus traumas, porque tem pessoas, cara, que elas não tem como você pastorear, elas não deixam você pastoreá-las. Elas não deixam você pastoreá-las, elas foram problemas em todos os lugares que foram, e às vezes quando ela sai da sua comunidade, tem colega que se puder soltar uma caixa de foguete que a pessoa saiu e dar os meus pêsames para o pastor para onde ela está indo, que vai ser um problema lá. Então, se ela não se tocar para isso, não se ligar e dizer, poxa, o problema está comigo, eu preciso de uma libertação. Mas não é a maldade da pessoa, é uma estrutura que ela herdou. Sim. É uma estrutura. Então, assim, eu sempre vejo atrás, nós somos estruturas, cara, que nós fomos gerando e fomos criando em nós. E o próprio livro diz que o pecado ele precisa ser confessado. Então, tipo assim, se a pessoa não assumir de fato a responsabilidade dela, não vai ter como ser resolvido o problema dela. E a outra pessoa é as pessoas que cometem erros diferentes. Por exemplo, hoje eu errei A, mas amanhã eu errei B, amanhã eu errei C. Volta nesse assunto que o senhor acabou de falar. Ela precisa saber ser pastoreada e por quem está sendo pastoreada. Um dia, numa mesa de café, a gente conversando, o senhor falou uma coisa que eu achei bem interessante. Antigamente as pessoas evangelizavam falando, procure a igreja mais próxima da sua casa. Hoje em dia a gente precisa evangelizar, procure a igreja mais perto da Bíblia. Então, por exemplo, se hoje você está num ministério que não está te fortalecendo, porque infelizmente existe muito isso. Tipo assim, graças a Deus nós aqui fazemos parte de ministérios diferentes, mas sólidos. São sólidos, sim. Nossos ministérios, independente de quais são sólidos. Mas existem muitas pessoas aí que não têm um ministério sólido. O ministério ele não trata com casais, o ministério não trata com sexualidade com jovens, o ministério ele não trata com assuntos que são necessários tratar. Então, por exemplo, se você hoje coloca o seu filho jovem um ministério que não tem esse tratamento, esse encaminhamento para a vida adulta, ou ele vai ter um problema na juventude ou ele vai ter um problema na vida adulta. Sim. Isso é um fato. Ele já vai começar errado, ou ele vai errar ali logo no caminho, ou ele vai errar no final, ou Deus vai se ter muita misericórdia, vai intervir e ele não vai errar. Isso aí já é a gente vai depender de Deus para isso. Ou seja, primeiro ponto, eu estou de frente de um pastor, mas é o meu ponto de vista e eu defendo isso. Pastores precisam entender que ovelha não é propriedade. Isso foi um problema que eu passei. Existem muitos pastores que eles são mais ditatoriais do que pastoreais. Então, precisa entender que, por exemplo, se uma ovelha chegou nele ali e falou assim, olha, para mim aqui não tá maneiro, eu preciso ir para uma outra igreja. Isso eu falo porque eu vejo no meu pastor, as pessoas chegam falando isso com ele e falam, amém, você tem a minha bênção. Eu espero que você consiga se identificar em outro pastoreado. Algumas pessoas voltam, porque percebem que... Então, uma porcentagem alta que volta. Existe uma grande de pessoas que voltam. Mas se não existir essa liberdade para ir, não vai existir essa possibilidade de volta. É mais fácil a pessoa, ao invés de ir para uma outra igreja, ir para o mundo, do que ir para outra igreja. Porque, de fato, se a pessoa quiser sair... pastor Neemias, as pessoas querem sair da minha igreja para ir para outra... É melhor eles irem para outra igreja do que eles sofrerem dentro do meu ministério e ir para o mundo. Ou seja, as pessoas precisam entender que existe essa liberdade. Não existe essa libertinagem de ficar pulando de uma igreja para outra. Hoje você está numa igreja, amanhã você está em outra. Aí volta a dizer, tipo assim, o problema de fato está na pessoa. A pessoa não quer ser liderada. Mas, por exemplo, eu estou 5 anos na congregação A. Cara, eu não estou gerando frutos, eu sou só um membro. Jesus não chamou ninguém para ser membro, velho.
Quando ele fala em Mateus 25, se eu não me engano, 28, quando ele fala do id, Marcos, ele é muito, na versão King James, é muito mais claro, que ele fala, quando vocês estiverem indo, ou seja, não é vai, o caminho já tem que estar sendo feito. Quando vocês estiverem indo, façam discípulos, não façam membros. E existe uma grande diferença entre isso, porque membro é quem está ali, sentado assistindo o culto. Discípulo é quem tem a capacidade de gerar discípulos. Ou seja, se você está dentro de uma igreja e você não está gerando frutos, você precisa conversar com a sua liderança, ou se não existe mais a possibilidade de conversa, você já passou por essa fase de conversar, de tentar, de achar um lugar, tipo assim, você precisa ter uma função dentro da igreja. Eu acredito que isso é fundamental na solidificação. Quando a pessoa ela tem uma função dentro, por mais eu achar uma palavra certa, por mais simples que seja, porque não existe funções melhores nem piores, por mais simples que seja a sua função, aquilo ali vai te manter vivo dentro do corpo ministerial. Você pode ser o cara que coloca a água ali para o pregador. Eu já cansei de passar por situações onde eu estou ministrando, onde eu precisava de alguém que levasse a água ali. Ou seja, independente do que a pessoa estiver fazendo, ela precisa estar fazendo algo. Ou seja, se você hoje está no ministério, você não está fazendo nada em prol daquilo ali acontecer, procure seu pastor. A pessoa acaba sendo um que nós chamamos de consumidor, né? É um consumidor. Tem uma questão, uma fatia, uma porcentagem muito grande, inclusive, considerável, de pessoas que estão desviadas e afastadas, são pessoas que, uma fatia grande, né, Mias? Não são pessoas que não trabalhavam na igreja. A grande parte tinha um envolvimento com a igreja, em todos os sentidos ministeriais e departamentos. E por terem um envolvimento, às vezes, profundo, elas vivenciaram profundas decepções. Pessoas que doaram a vida pela obra de Deus. E eu vou fazer um adendo de uma preocupação. Às vezes a pessoa só se ocupou com a obra de Deus. Não há nada de errado nisso, tem que fazer mesmo a obra de Deus. Mas abdicou, abriu mão do relacionamento com o Deus da obra. Então, quando você só se envolve com a obra e, em detrimento disso, deixa de lado o relacionamento com Deus, a pessoa se torna uma séria candidata a um afastado, um desviado. Porque ela vê de muito perto os problemas, as discussões, as discordâncias, e age muito naturalmente, racionalmente, na carne, né? Como nós popularmente fazemos. Então, tem que ter essa distinção de entender que existe o envolvimento com a obra e existe o envolvimento com Deus. Quando você só se envolve com a obra, você é um candidato seríssimo a se afastar. Uma coisa que eu carrego comigo é o seguinte, primeiramente Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, e depois que eles começaram a servir, a começar a fazer. É isso aí. Primeiro se relaciona com Deus da obra, para depois você ser enviado, para depois você fazer. Uma coisa que eu carrego comigo é o seguinte, vamos supor que às vezes a pessoa não tem um cargo, e a gente vê muito isso acontecendo nas igrejas. Às vezes a pessoa ela não tem um cargo, às vezes de obreiro, de diácono, ou às vezes de ministro de louvor, de líder de alguma coisa, mas automaticamente o amor que ela tem com Deus, a intimidade que ela tem com Deus, leva ela a servir. E ela servindo automaticamente, isso acaba revelando o chamado, entendeu? A vocação que Deus destinou para a vida dela de forma automática. Então uma coisa que eu guardo comigo, eu carrego comigo é o seguinte: um coração que ama a Deus de verdade, em profundidade, ele serve. Tipo assim, automaticamente ele se move nessa questão do serviço. Isso que você falou é um negócio muito importante, entendeu? Não é para ficar parado, de certa forma, é para a gente gerar fruto, é para a gente gerar resultado. Mas só vai gerar resultado quem tiver uma vida de intimidade como eu. Às vezes sim, pode ser que a igreja não seja essa porta que tipo assim, que
esteja dando essa oportunidade, que esteja surgindo nesse momento, e Deus pode direcionar essa pessoa para ir para outro lugar, entendeu? E se esse pastor for um homem de Deus de verdade, ele vai ter a maturidade para entender que, independentemente como o pastor Wesley falou, se vai estar na Batista, se vai estar na Quadrangular, se vai estar na Metodista, se vai estar na Assembleia, se esse pastor ele fala, não, beleza, vai na paz, eu só quero que você continue caminhando, continue buscando a Deus, realmente você vê que ele é um cara que entende realmente a essência do evangelho. Mas se é um cara que é preso a pessoa ali, que quer prender a pessoa, aí você pode até questionar que tipo de evangelho é esse, entendeu? É o laço do passarinheiro. A única coisa que a pessoa tem a ver com a Bíblia é isso. Porque no passarinheiro, o passarinho canta, o passarinho bebe, o passarinho se alimenta. Ele só não voa. Cerceado da liberdade. Entendeu? E, por exemplo, eu acho que uma coisa que afasta muitas pessoas das igrejas também, né? Dizia muitas pessoas também, eu acredito que é um pouco disso, entendeu? Às vezes, o problema não é a palavra que às vezes vai ser. Não tem problema você falar de palavras duras, mas às vezes a forma que fala e o intuito que fala, entendeu? Tem palavra que às vezes é dura, mas é pro crescimento da pessoa. Mas tem palavra que às vezes é dura e tipo assim, simplesmente que fere a pessoa, para machucar a pessoa, para manter ela ali junto com você, entendeu? Isso não é o evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo? É o amor, é a graça, é a misericórdia, entendeu? E muitas pessoas deixam de sair porque estão debaixo desse jugo, né? Sair vai ser debaixo da maldição, né? Isso. Aí não vai para outra igreja, já vai direto pro mundo. Entendeu? O próprio pastor amaldiçoa a vida da ovelha. Que, por exemplo, o que eu tenho para mim, no caso aqui eu posso falar do Senhor, é que o pastor ele é um dom de Deus para a igreja, assim como os mestres, os apóstolos e os profetas. É Deus que dá ele ao povo. É uma dádiva da igreja, é o pastor. As coisas mudam quando é a igreja que levanta o pastor. Tipo, a necessidade do povo, vamos levar ali para Saul, a necessidade do povo de ser liderado. Pela falta de ter alguém, eles levantam uma pessoa. Aí a gente já parte para assuntos que, por exemplo, as pessoas estão dentro de uma igreja e saem dentro da igreja e criam um ministério independente por frustrações com o pastor assim, não, para mim não dá não, vou fazer melhor do que você. Tipo, não quer ser discipulado. Assim, não, eu vou ser o pastor agora, mas não entendem que um pastor, o que vive o ministério mesmo de maneira pontual, do jeito que tem que ser, foi Deus que deu ele para a igreja. Então, quando é nesse caso, o pastor que foi Deus que entregou ele para a igreja, eu acredito que é onde que dá muito certo. Não tem como dar errado. E as ovelhas, elas, cara, elas são do Supremo Pastor, né? Nós administramos, nós cuidamos, nós zelamos. Eu sempre digo que às vezes a pessoa pode ter 2, 3, 4, 5 pastores, mas numa visão de paternidade, pai a gente só tem um. E da paternidade espiritual não é diferente não, tá? Engana-se quem pensa que é diferente. Você pode ter passado por 10, 15, 20 igrejas, mas um pai espiritual, como pai biológico, nós só temos um. Então de repente tem que identificar quem é o nosso pai espiritual. E nessa crise de filiação, esse ano na nossa igreja metodista central aqui em Muriaé, é o ano da filiação, onde existe uma grande crise realmente de paternidade e de filiação. Então, às vezes a pessoa não vai ser sua ovelha por diversas questões. Por uma questão de mudança de cidade, de estado, por uma questão de escolher o ministério A, B ou C, em detrimento do Y, X e Z. Mas, mesmo distante do seu rebanho, do seu pastoreio, ela não deixa de ser seu filho, sua filha espiritual. Então, essas é muito comum, às vezes, você ser pastor de uma igreja, mas ser pai na fé de outros que não estão na sua congregação. Não sei se vocês estão prontos para essa conversa. Né? Não, isso realmente acontece, porque é muito mais sobre o que a gente carrega. Eu trouxe isso do livro Heróis da Fé. Sim. Nossa. Mano, os caras andavam na rua, as pessoas abordavam ele. Eu quero aceitar Jesus. O cara não precisava falar nada, o cara só estava andando na rua.
uma pessoa chegar ao ponto de falar assim, não, eu quero mudar de vida, eu quero aceitar esse Jesus. O que essa pessoa carrega para a pessoa simplesmente olhar e ver e querer? É um absurdo, tipo... Hoje em dia, para você ter uma experiência de intimidade muito profunda com Deus, você tem que abdicar, abrir mão de muita coisa, né? Hora de lazer, entretenimento, acho que é importante você ter, mas não viver só disso. Então, assim, o próprio entretenimento e o lazer, ele acaba tomando um espaço considerável na vida das pessoas em relação ao trabalho da obra de Deus. É muito comum pessoas, de repente, deixarem de ir ao culto para assistir um jogo de futebol, deixar de ir ao culto para ir no cinema, deixar de ir ao culto para ir no shopping. Existe algum problema ver jogo de futebol, ir no shopping, no cinema? Não. Mas quando você substitui, quando você troca, isso torna-se rotineiro, aí sim, cara. E aí as pessoas já... É o afastamento da comunhão, lembra? Então, assim, ele está com o pé para lá de fora. Ele é um candidato fortíssimo a ser um desviado amanhã. Já abriu a porta pelo lado de fora já. Exatamente. E isso é, cara, querendo ou não, é o avanço. Quando eu digo assim que a virada do século fez mal para a igreja, às vezes eu sou mal interpretado quando eu digo isso. Ah, como assim? Eu discordo. Na minha perspectiva de maturidade de entendimento, talvez a pessoa diz assim, ah, mas a igreja cresceu muito na virada do século. Aí eu pergunto assim, será? Talvez eu ela não tenho um termômetro para medir quem é quem. Eu não consigo, eu tenho discernimento, mas eu não tenho como fazer distinção do joio e do trigo. Mas a gente até acha, mas a gente pode estar achando errado. O estado do Rio de Janeiro, você é de lá. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados com uma porcentagem maior de evangélicos no Brasil. Isso fez com que a criminalidade lá diminuísse. Isso fez com que o tráfico lá diminuísse. Então, não são perguntas que a gente tem que dar resposta para ela? Poxa, não, que evangelho é esse que está crescendo, mas não está impactando na sociedade? É essa coisa rasa. Poxa, vem cá, toma aqui a chave do seu carro, toma aqui a... Deus pode dar a chave de carro, gente? Pode, eu já ganhei. Deus pode dar a chave de casa? Pode. Deus pode te dar um avião? Pode. Isso é evangelho. Então é esse tipo, quando você diz, as igrejas que são, você usou uma palavra que não são sólidas, né? Igrejas rasas. Bom, num lugar que a água é rasa, você vai gerar o quê? Pessoas rasas. E quem é do profundo, não, a pessoa não aguenta, cara, ficar. Ele pode até ir. Para molhar sua canela. Não dá. Então ele pode até ir, mas, poxa, está complicado e tal, tem que ter discernimento. Então, num ambiente onde não existe algo sólido, um alimento, assim, a tendência é as pessoas serem aquilo que elas alimentam. Daquilo que elas alimentam, elas são. Então, eu acredito muito que a pregação precisa ser continuada com fervor. Aliás, nunca se teve tanto pregadores como hoje. Antigamente, era adolescente, menino, era uma luta se achar um pregador para um aniversário de igreja, uma congregação, para um aniversário de uma festividade. Era uma luta. Hoje, uma facilidade, já tem pregador para todo canto. Vou repetir, nós não temos crise de carisma. O carisma ele multiplicou, ele aumentou. Nosso problema hoje é o caráter, que faz com que as pessoas se decepcionem e as pessoas que são conhecidas como os sem igrejas. E são pessoas que não querem vínculo algum institucional. Quando você diz, não, eu estou bem com Deus, faça a minha oração em casa. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Leia minha Bíblia em casa, faça a minha devocional, participe da oração da meia-noite, das 5 horas da manhã. O pessoal já tem a resposta pronta, ele já está enquadrado. Eu não estou aqui para apontar nenhuma religião. Vou citar o catolicismo porque é um exemplo próximo. Porque existe o católico apostólico romano praticante e o não praticante. Eu acredito que a nossa religião está caminhando para isso. Não, daqui a pouco a gente já está. A gente vai encontrar... Não, ainda não existe esse título, pelo sim. menos eu ainda não ouvi. Tu vai chegar no cara, tu é crente? Sou não praticante. Eu sou crente não praticante. Sou evangélico não praticante. De repente, acredito em Deus, mas de repente na nomenclatura não, mas na prática talvez até mais hoje do que o catolicismo romano. Até mais, tá? Porque se tornou banal, cara. Ainda não existe esse título, tipo, eu sou cristão não praticante, eu acredito em Deus, mas... É assim, evangélico, né? Porque quando a gente fala
cristão, a gente abrange muito. O católico também é cristão, né? É uma religião cristã. O evangélico é cristão e o protestante é cristão, porque se vocês não sabem, evangélico é diferente de protestante, né? De repente pode dar uma aula de história aqui, se vocês quiserem. Né? Porque o protestante são as denominações clássicas, né? Vieram da reforma protestante, por isso o nome protestante, que é a luterana, a anglicana, a batista, a presbiteriana e a última delas a metodista. Depois veio o movimento evangélico, depois veio o movimento pentecostal, depois veio o movimento neopentecostal. Então você tem uma linha aí de... E agora o movimento gospel. Não estou preparado para isso agora. Então assim, eu acho que esse algo que é muito raso faz com que as pessoas vai pulverizando, cara. Então isso é muito comum. Se você fizer uma conclamação, um chamado, dizer assim, nós queremos chamar todas as pessoas aqui da nossa cidade, vamos falar da nossa cidade, que estão afastadas e desviadas do Evangelho do Senhor, dos caminhos do Senhor, nós queremos chamar todos para se reunirem aqui na Praça João Pinheiro, tal dia, tal hora. E se todos fizessem o compromisso de estarem presentes, acho que nós íamos ficar assustados com a quantidade de pessoas que estão fora da igreja. Quando eu passo após o culto, ou no sábado, que não tem atividade na igreja, que dou uma volta com a minha esposa, com Israel, na rua, e eu vejo os bares lotados. Eu e minha esposa, a gente sempre faz essa reflexão. Eu falo, pode ir lá fazer uma pesquisa. Mais da metade já participaram do altar do Senhor. E dessa metade, 70%, 80% do meio pentecostal. Isso é clássico, pode fazer qualquer pesquisa. Os nomes dos traficantes: Elias, Mateus, Jeremias, Isaías. De onde será que esses caras vieram, você acha? Foram criados na igual igreja. eu, né? Neemias, imagina eu. Foram criados. Eu entrar dentro do tráfico. Qual que é o nome do tráfico? Neemias, pô, meu irmão. O seu nome não Teu combina, lugar não é tá aqui, desviado. cara. Eu falo que tem gente que não presta nem para desviar. O cara tá no mundo, você olha para ele e continua com cara de crente. Isso, não tem? porque é exatamente isso aí. Qualquer lugar que eu chego, a pessoa fala assim, tua mãe é crente, não é? Não, com o nome desse, né, cara? Então, a mãe assim, tem que ser crente, não tem como. eu acho que quando eu cito não de forma pejorativa, né? Porque eu tenho uma experiência muito forte com o pentecostalismo clássico, muito. Meu primo da minha mãe, pastor da Assembleia de Deus, jubilado, então amo o movimento pentecostal. Quando eu digo é mais no sentido impeditivo, porque se cria uma estrutura de impedimento. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Então, assim, na década de 80, 90, as pessoas vivenciaram isso dentro das igrejas. Tudo que tinha uma lista daquilo que não podia fazer. Quando esse camarada experimenta o que não podia fazer um pouco e gosta, cara, ele vai cair de cabeça. Ele vai mergulhar. Uma coisa que você comentou desse pessoal que você falou que boa parte, né, já teve experiência com Deus, já viu algo na igreja, entendeu? Aí é o seguinte, eu só queria saber, né, o que você falaria, né, tem uma pessoa que às vezes frequenta esse tipo de barzinho, que já viu algo com Deus e está afastado hoje em dia. O que você recomendaria para essa pessoa? Qual que seria uma palavra que você teria, um direcionamento, uma direção para essa pessoa? Então, aí existem algumas situações. Se você tem uma proximidade, com a pessoa, se você tem um coração dela, é menos difícil. Não vou falar que é mais fácil, né? Menos difícil. E já aconteceu isso comigo. Na armação, inclusive, naqueles bares ali, né, que ficam e tudo. Eu passei, tinha um colega aí, estava com a minha esposa, eu passei e saí do meu lugar, espera um pouquinho, cumprimentar um amigo meu e tal. Fui lá, abracei e tal, bebendo mesmo, com a turma e tal. Eu fui lá, cumprimentei o pessoal, gente, beleza e tal. E falando, saudade de você. Aí ele me cumprimentou meio assim, cara, deixa eu te dar um abraço. Levantou e eu falei no ouvido dele. Você sabe que isso aqui não é ambiente para você, né? Ele, cara, quando eu olhei, ele lacrimejou, mas constrangido pelos amigos, porque você tem que ter uma postura diante da sociedade ali, né? Desviei mesmo, né? Mas aquele dia eu fiz aquele cara ir para casa, acho que pensando. Você dormiu pensando no que você falou. Eu acho que, eu sempre, quando eu termino as minhas pregações, eu vou dizer assim, se você sair daqui hoje incomodado,
eu já vou me sentir satisfeito. Porque você precisa sair do incomodado. O famoso confronto Quando verdadeiro é isso, né? Quando você não tem contato, Samuel, e aí você está diante de uma situação, a pessoa te pede um conselho, aí já é diferente. Eu sou contra todo tipo de ação apelativa. Um evangelismo brutal. Né? A pessoa está ali, você chega lá, está aqui, está aceita Jesus, ó, você vai para o inferno. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de ação, que eu nem chamo de evangelismo, né? Eu acho que isso aí afasta ainda mais. Tá, para um massacre você retrai as pessoas, você não atrai. Quando você tem um certo conhecimento, é mais fácil. Às vezes no olhar, cara, às vezes você não precisa falar nada. Às vezes no olhar. Mensagem no dia seguinte. Às vezes a própria pessoa te vê, ela viu que você percebeu ela numa situação ali desagradável, de repente até ela no dia seguinte, no mesmo dia, quando chegar em casa, te manda uma mensagem. Já aconteceu diversas vezes comigo. Então, quando você tem uma abertura para isso, é mais fácil. Quando você não tem uma abertura, uma pessoa desconhecida que vem pedir a você um conselho, eu sempre digo o seguinte, cara, conversão, ou a pessoa voltar, é a pessoa abrir mão de vivência, abrir mão de relacionamentos, abrir mão de ambiente. Então, se você tem uma fraqueza em certa área, você tem que passar longe daquele lugar. Então, o conselho que eu dou, primeiramente, são as más conversações. Ela corrompe os bons costumes. E isso tem tudo a ver com colegagem. Isso tem a ver com relacionamento. Então, às vezes, Deus vai pedir relacionamentos, Deus vai pedir alianças, Deus vai pedir quebra de alianças. Não é que você vai odiar a pessoa e nunca mais vai amá-la, não. É pelo fato de amar que você, de repente, pode não caminhar mais com ela. Amém. Nesse sentido. Então, o primeiro ponto é isso, cara. Eu quero mudar de vida, mas se as suas amizades são as mesmas, esquece. Porque você só pode andar com pessoas diferentes a partir do momento que você tiver maturidade. O cara foi tirado do tráfico, louco com baseado de maconha. Se ele não foi liberto disso 100%, aí não pode andar com o cara, porque ele sente ali no cheiro que o cara acabou de fumar um baseado e vai querer perguntar, tem mais um aí? Então, é a libertação plena, completa, e afastar das más. Quando eu digo más companhias, não são as pessoas que são ruins, são as ações. Eu sempre digo, não tem ninguém que é ruim, não, cara. Quem é ruim é o diabo. Nós temos a essência, né? Então, é o inimigo das nossas almas que trabalha contrário à vontade de Deus, que tem essa ação de impedimento das pessoas voltarem. A igreja não pode ser essa porta de impedimento, a igreja tem que ser a porta de acolhimento. Deixe com que a própria consciência da pessoa, um dos textos que eu escrevi, que eu também escrevi um texto assim, dizendo assim, você, cara, eu até digo, muito ajuda quem não atrapalha. Se você não tem, não consegue colocar para dentro, pelo menos não trabalhe para tirar. Eu falo assim, deixa o diabo... ajuda não atrapalhando. Eu até uso a expressão assim, deixa o trabalho sujo para o diabo fazer sozinho. Ele sabe fazer, a gente não precisa ajudar ele, não. Forte isso daí. Deixa o diabo sujo. Tá rendendo uma hora e meia já aqui, né? O negócio tá bom, galera, mas a gente vai ter que finalizar aqui, tá bom, Pastor Wesley? Eu quero agradecer muito a sua presença, tá bom? Esse podcast foi muito edificante. Eu creio que muitas vidas vão ser edificadas através disso. Antes da gente finalizar aqui, eu só queria tá agradecendo a todas as pessoas que possibilitam que esse podcast aconteça, que faça parte, a Play Jornal aqui que a gente faz toda a gravação do podcast. A gente tem o nosso diretor também, que é o Guilherme, o vulgo Gui. Vulgo Gui, cara é bom. É fantástico o espaço aqui, de parabéns. Entendeu? A gente tem uma equipe sensacional aqui. O cara ele é editor de vídeo, ele faz live, ele opera a mesa, entendeu? É o nosso garoto prodígio ali. Não é sonoplasta, é a carinha do som. É o carinha do som. O cara é fera, A gente vai deixar na minha rede social dele aí. E a gente também quer poder honrar aqui a vida daqueles que estão investindo nesse projeto, que acreditaram no sonho junto com a gente. Mesmo antes de começar, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso, que esses patrocinadores que a gente tem, quando não tinha nem rede social ainda, não tinha uma identidade visual, a gente só chegou com a ideia do projeto e os caras falaram assim, tamo junto. Top. E quero falar do primeiro, né? Que é o André Barber, barbearia do André. Cara, diferenciado, já ganhou vários prêmios, um barbeiro renomado aqui na cidade. É um prazer ter um profissional como esse, como um dos parceiros do nosso podcast. Ele não bota aqui minoxidil na água, gente, que joga no cabelo assim. Diferenciado
Pra você seguir ele, pra você saber como que é um pouco do trabalho dele, vai lá no nosso Instagram, olha quem a gente segue que vai estar lá, e também no nosso destaque, nosso próximo patrocinador, Restaurante Estrela. Oxe, rapaz, sério? Esse daí o Soares pode dizer melhor. Sim, é diferenciado lá, né, cara? O negócio lá é o tratamento lá, é VIP. Isso que eu ia dizer, tipo assim, lá além do tempinho. Lá não é só comida, né? excelente, Não é o tratamento. Lá não é só comida. Tipo assim, eu posso dizer porque os donos, eles trabalham lá. Por mais que eles pediram a privacidade dos nomes, os donos, eles estão lá no meio, mas você não sabe quem é. Não tem como você saber quem é o dono, quem é o funcionário. É impossível você discernir quem é o dono e quem é o funcionário, porque todos tratam todos da mesma maneira. É excelente. Lá o tratamento e a comida é diferenciado, não tem Os como. patrocinadores do Logoscast são diferenciados. E vamos continuar aqui, né? Dejaí Serralheiro. Não tenho o que dizer também dele. Porque o cara, ele é muito, vamos dizer assim, criado na moda antiga. Então o caráter dele é forjado no bruto, no rígido. Raiz, né? É sujeito homem, como a gente fala, né? O cara é sujeito homem mesmo. Então, quando ele pega pra fazer, ele pega e faz. Não tem esse negócio de, se é R$100, ele não vai te cobrar 500. Mas ele também não vai te cobrar 50. Se é R$100, ele vai te cobrar os R$100, que é o justo do trabalho dele. Então, acho que quando se trabalha com preço real, é honestidade. é o que precisa ser feito. Qualidade e garantia. É com ele. Esse aqui também é diferenciado, hein? Conhece, Denis? Deixa o Sueli saber quem é. Enxovar e já nascer. Oxe, rapaz. Ó, só tem gente boa nesse negócio aqui, cara. Na central da pronta entrega? Na central da pronta Oxe, entrega. Tá vindo frio aí, pessoal que é atacadista ou varejista. Né? A gente vende pro atacado e pro varejo. Tem a loja ali perto do Protocolo, ali naquele centro comercial. Central da pronta entrega de Mulher. Central no CEPEM ali. Enxovais, alumínio. A rapaziada é top. Tá vindo frio aí, gente. Se vocês botarem o cobredão que tem lá, pode ligar o ar-condicionado que vai suar. Não tem como. Maravilha. Vamos continuar aqui. A Refri Alto Muriaé. O pessoal ali no Bela Vista também abraçou essa causa. Sem ao menos a gente precisar ir lá. Foi um contato, acho que o mais radical que eu já vi, que foi tudo tratado por telefone. Eles têm acompanhado os nossos relatórios. Ele faz toda essa parte da assistência e instalação de refrigeração em veículos pesados. Seja refrigeração de cabine ou de caçamba, né? Tem alguns veículos que fazem transporte de cargas. Bem específico no trabalho. Isso, bem específico. Que fazem trabalho de cargas especiais, farmácia. Legal. Frigoríferos, eles fazem toda essa parte de... Se quiser deixar qualquer parte do seu caminhão gelado, o ar prêmio que faz... Essa pegadinha, né? O ar prêmio que coloca no carro. Os caras são bons. Eles são excelentes nisso daí. E tem uma galera que tá assistindo esse podcast que com certeza tem aquele sonho, sabe? De ter aquela carteira de habilitação de uma moto, de um carro. E tá um sonho difícil, né? Hoje em dia tá difícil você conseguir encontrar alguém que trabalhe nesse ramo com honestidade. O pessoal tá metendo a mão e os publicanos estão invadindo tá difícil. as autoescolas, mas a gente achou uma solução para vocês. Tem aí a Autoescola Drive Star. A Drive Star, o pessoal tem lá. Chega lá falando o nome do Logoscast que o pessoal vai fechar essa parceria com vocês e vão te ajudar. A gente esteve conversando com o dono e o dono falou que poderia mencionar lá que vai ser algo diferente. Talvez você ganhe uma bala ou talvez você ganhe 2 balas, mas vai ser diferente. Chega lá. Mas já garantindo que eu faço autoescola lá e pra mim foi uma das melhores condições da cidade. Carro ou moto você faz? Tô fazendo de carro. Top. Entendeu? Tô fazendo de carro. Logo saiam da rua. a gente indica. Trocar os postes de concreto por postes. Logo saia da cidade. E é o seguinte, pra finalizar aqui, tá bom? FM Story. É o Fábio Moura? O Fábio Moura. Da Ponte do Porto, né? Mas como olha aqui, ó. FM Story, cara. Aí, ó. FM Story. Tô de FM Story. Eu não sabia dos patrocinadores. Não. Só top. Olha aqui, ó. Olha que camisa bem vestida aí. FM Story, Fábio Modas. Sem saber, ué.
É o FM seguinte, uma notícia muito boa para você que mora na região do Dornelas, Cirilo Santana, você não precisa ir até mais o Porto. Por quê? A FM História agora também tá no Dornelas. Que é isso? Já inaugurou? Já eu cheguei a ver no Instagram. No Dornelas, tem O uma homem tá agora. bravo mesmo, hein? Tem uma no Dornelas Tá e tem uma expandindo. no Porto, Que entendeu? legal, cara. E é isso aí, a gente não podia deixar também de falar dessa. Como que fala? O logo do. A Fogo do Charamanaia. Entendeu? Logo. O nosso A chama, né? O desenho, ele é autoral. Nosso designer aí, Geraldo Júnior, designer estratégico, você que é uma identidade visual, ele que tem feito as artes pra gente, tem nos dado todo o suporte nessa parte da construção da marca e tem participado disso tudo com a gente também. Então, se você quiser um profissional de qualidade, que além de artes profissionais faz identidades visuais e motion design, Geraldo Júnior. Perfeito. E só ressaltando, a autenticidade do Geraldo Júnior é no ícone. O ícone é a parte do foguinho ali com o microfone, que o logos, ele vem do grego palavra, né? E quando João ele escreve a sua carta lá, no princípio era o verbo, no grego se lia no princípio era logos. Então logos vem de palavra, cast de podcast. Então todo esse conjunto aí é obra autêntica de Geraldo Júnior. Cor, Arrasta Parabéns. pra cima. cor, fonte, ícone. O cara Parabéns. é sinistro. O Charamanaia é meu. Eu que apelidei de Charamanaia. Mas então é isso. A rapaziada aí, esses são um dos principais que nos ajudam. E vocês que estão do lado de lá também pode contribuir com isso. Para vocês que querem patrocinar, querem que a gente faça a divulgação também, fiquem à vontade, nos procure. E você que pode compartilhar. Isso, eu costumo dizer que o maior recurso que esse projeto aqui tem são pessoas. A coisa mais valiosa que a gente tem é pessoas. Então, vocês que podem compartilhar, vocês que podem interagir, vocês são um recurso valioso para que isso alcance cada vez Eu mais acho que é o vezes. grande investimento, né? Só em pessoas, né? Acho que quando a gente investe em pessoas, é fundamental. E fiquem de olho, não percam, a gente tá trazendo novidades aí. E é isso. Tamo junto.